Bem, vamos começar o programa de hoje falando de patrimônio. Está aqui conosco o arquiteto Flávio Nassar, que é coordenador do Fórum Land. E em função do que aconteceu agora, domingo, ontem, com o fim do prédio do Museu Nacional no Rio, a gente acende uma luzinha amarela para todo o Brasil no que diz respeito a patrimônio. Flávio, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Ok, obrigado também. O que é Fórum Land, Flávio? Fórum Land é uma ONG? Não, é um grupo dentro da UFPA, né, que trabalha com essa questão do patrimônio. Agora, tem também a Associação dos Amigos do Fórum Land, né, que justamente para dar suporte, assim como tem a Associação dos Amigos do Museu e assim por diante, para, digamos assim, auxiliar essa atividade. Mas a atividade ele é vinculado à Faculdade de Arquitetura, né? Foi vinculado à faculdade. Então, lá os frequentadores, os participantes, todos são chegados a um cuidado do patrimônio e assim por diante. Deve estar todo mundo abalado. Tá, em clima de enterro. Não é fácil, mas era uma tragédia anunciada em nível de Brasil. Você acha que não? Não, eu acho que especificamente aquela, acho que são todas, né? Todas. Esses grandes monumentos nacionais, os nossos museus aqui, né? Eu acho que em todo o Brasil há uma situação bastante ruim. Um descuido com essa questão. E com a necessidade que há de restauração permanente, de cuidado. E a manutenção não é... A manutenção de um prédio desses antigo, né, é muito mais complicada, muito mais Essa aceleração da tecnologia, mudanças de tecnologia, só tomada para carregar celular, que cada prédio desse recebe mensalmente, muda todo o quadro e tudo que estava estruturado num prédio antigo como esse. E ninguém se dá conta. Exatamente. O número de computadores e assim por diante são instalações elétricas que estão acontecendo nesses prédios. Exato. E você vê isso, quer dizer, anos em que, quer dizer, uma instalação de uma residência, digamos, que tem uma vida útil, sei lá, de 25, 30 anos. Você imagina aquilo lá... Com 200 anos. As instalações, digamos, que tenham sido melhoradas, mas a arquitetura, né, a infraestrutura do prédio para receber, né, as canaletas, os sistemas de monitoramento e assim por diante, né? Então, realmente Então, a tragédia da cultura brasileira nós estamos vivendo aí, principalmente depois do Temer, né, uma situação em que as verbas foram cortadas e aí nós tivemos Vamos trazer o assunto aqui para o nosso Pato no Tucupi. E a situação dos nossos prédios históricos? Pois como eu disse antes, eu acho que, de um modo geral, todos os grandes monumentos nossos não estão fora dessa área realidade de risco, né? Alguns mais, alguns menos, né? Tanto, digamos, os edifícios religiosos, nós já tivemos aqui um incêndio na Igreja das Mercês, né, que destruiu parte ali do convento e todos, de um modo geral, a preservação, o cuidado não atende, digamos assim, às normas, não vou nem falar das normas internacionais, mas das normas mesmo brasileiras, né? E qual a solução diante de um orçamento complicado, difícil, em que saúde e educação se tornam prioritários? Onde é que a cultura poderia entrar? O que você acha de uma participação da iniciativa privada na preservação e conservação desses imóveis? Olha, eu acho que seria muito interessante, muito bem-vinda. Só o que eu acho, assim, é que a iniciativa privada no Brasil, diferente, por exemplo, nos Estados Unidos e da Europa, não tem, assim, digamos assim, uma tradição... Nem incentivo. Também incentivo você tem lá as leis Rouanet e assim por diante. Mas acho que não existe uma cultura, né? Uma cultura
nacional no sentido de que você pudesse agregar, olha, você viaja na Europa, olha, ali aquela sala, em São Paulo, né? Essa praça é cuidada pela empresa tal, essa escola ou esse museu é administrado ou é curado pelo banco tal e assim por diante. Eu acho que no Brasil é muito ainda pequeno, eu acho que é uma mão dupla. Falta incentivos e falta interesse, por isso que eu digo que é uma questão cultural. Flávio, uma crítica para as pessoas que são amigas do patrimônio, no caso dessas associações. Se alguém se propõe a fazer um novo projeto, há uma gritaria generalizada. Nós vimos agora com o Bar do Parque, por exemplo. Todo mundo gritou, os arquitetos gritaram, mas a gente vê um silêncio profundo com a conservação. A gente não vê os arquitetos estarem, olha, cuidado com o Palacete Antônio Lemos, olha, cuidado com o Palacete Pinho. Ninguém está falando nada. Só quando acontece um episódio dessa natureza, bem longe da gente, lá mais dentro do mesmo país e da envergadura que foi o Museu Nacional, a gente começa a falar no assunto. Você não acha que está faltando mobilização, engajamento? Não, eu acho que existe muitas vezes uma crítica histérica, uma reação histérica, né, de uma visão, digamos assim, conservadorística. Quer dizer, o patrimônio não é para ficar ali intocável, ele tem que ser utilizado dentro da... refuncionalizado, né, como se usa lá esse termo. Quer dizer, adquirir novas funções dentro da vida urbana, da vida cultural. Então, é evidente que muitas vezes você tem que interferir e mudar, respeitando, evidentemente, as regras que regem esse tipo de informação. Mas você não acha que falta pressão de quem entende do assunto? O poder público só age sob pressão, as demandas são sempre maiores do que as possibilidades. E como não há gritaria, não há pressão, há uma acomodação. Eu vejo, por exemplo, na Assis de Vasconcelos tem a fachada de um prédio toda escorada. Não tem menor chance de recuperação aqui. Sim. Acabaram com a calçada e aquilo um dia vai cair. Sim. Nada é feito. Como a gente vê o Palacete Faciola. Quanto foi gasto agora para recuperar o telhado? Qual a importância histórica que teria o Palacete Faciola dentro dessa composição? Falta dinheiro para todo mundo, vamos priorizar. Eu acho que, por exemplo, o Palacete Faciola, o que era, no meu entendimento, muito relevante era o acervo que tinha dentro. Sim, né? Que não existe mais. Do ponto de vista da arquitetura, é uma arquitetura, digamos assim, normal. E era um imóvel privado daquele período, não teve maiores participações na história nem nada. Eu acho que quando começou a discussão ali em torno do Faciola seria de preservar, inclusive mantendo o acervo que a família manteve até então, né? Então, acho que depois isso foi, essa demora, o acervo foi sendo justamente usado pelos proprietários e pronto, chegou na situação que chegou. Aí, o prédio em si tem tantos outros prédios em Belém da mesma condição. Por exemplo, um outro que é muito relevante é aquele prédio que fica no Ferro de Gomar, né, que tinha azulejo riquíssimo. E que já roubaram a maioria dos azulejos. Já quebraram, já fizeram um monte de coisa. Agora, com relação ao que tu falas da gritaria, do protesto, de gritar e assim por diante. Olha, o que eu acho é o seguinte, é que depois do advento das redes sociais, quer dizer, essa mobilização... Mas nem nas redes, Flávio. Você tem visto algo que se manifeste em prol do Palácio Antônio Lemos? Que é sede da prefeitura, é sede de um museu municipal? Um dos problemas, o que é? Por exemplo, há dinheiro alocado para o restauro do Antônio Lemos. Mas não anda. Pois é. Não há pressão. Sim, o problema é assim, há muitos entraves burocráticos. Já há dinheiro,
né? Quer dizer, esse projeto, nesse período aí do Parque das Cidades Históricas, Belém foi uma cidade que foi muito bem beneficiada. Só que dessas obras, nenhuma, isso nós estamos falando ali ainda do governo Dilma, dessas obras, nenhuma foi efetivamente contratada. Nós, no Fórum Land, temos duas obras, que seria a Capela Pombo e a sede do Fórum Land, que receberam recursos disso, mas que você não consegue chegar lá no pote. No centro histórico, nos últimos anos, só mesmo o restauro da Igreja do Carmo, que foi bancado pela Vale. Exato. Fora isso, não teve mais nenhum restauro. Relevante, então, não. Você tinha tido a igreja da Trindade, a igreja de Santana antes, né? Que não tem um gap muito grande entre Santana e coisa. Digamos, eu acho que Santana tem uns 6 anos que foi restaurada, e eu acho que o Carmo 4, 6, por aí. Mas então você teve de trás para frente é o Carmo e tem lá a Santana. Bem, nós estamos diante de uma dificuldade muito grande, nossos prédios históricos correm risco, Sim. Nós precisamos dizer e alertar as autoridades sobre isso, nós precisamos cobrar medidas, não é? E você é uma das lideranças dessa área, como coordenador do Fórum Land. Nós vamos a um breve intervalo e eu, na volta, quero saber quais as providências que o Fórum Land vai tomar para alertar as autoridades sobre esse problema, ok? Tá bom, vamos lá.